Vamos continuar com o Apocalipse no seu capítulo 14. Hoje entramos na terceira mensagem, ou terceira voz, como está aqui no subtítulo dos versículos 9 a 12. E antes de passarmos ao texto propriamente dito, vamos recordar um ponto muito importante para este momento. Trata-se do quarto mandamento depositado dentro da arca da lei, o Decálogo, a lei de Deus que não muda. Justamente a imutabilidade é a característica de Deus, porque tudo o que ele faz é perfeito. Por que mudar? Mudar as suas leis, por quê? Se são eternas. As leis humanas, sim, mudam de hora para outra. Olha aí as leis que os homens fazem todo dia. Hoje está em vigor, amanhã não está. Ontem fez um decreto, hoje já não está mais em vigor. Está, não está. Depois ninguém mais se entende. Dá um nó na cabeça dos operadores do direito. É uma coisa triste. São as leis humanas, mas a lei de Deus, esta é eterna como Ele mesmo o é. O eterno só pode produzir coisas eternas. Portanto, esta lei é a lei do governo de Deus, e o seu quarto mandamento hoje, como no princípio, exige a observância do sétimo dia da semana como autêntico sábado. Ninguém que admita o argumento sobre o santuário pretende destruir qualquer argumento neste ponto. Assim, foi trazida à luz a reforma do sábado. Viu-se que tudo o que foi feito em oposição a esta lei, especialmente na introdução de um dia de repouso e de culto, que destruía o sábado divino, evidentemente deve ser obra da besta, isto é, do poder que se oporia a Deus, que pretendia exaltar-se acima dele entre os homens, e é o que está previsto no Apocalipse. Mas é precisamente com referência a esta obra que o terceiro anjo pronuncia a sua advertência. Vamos a ela. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro de Deus. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esta é a mensagem do terceiro anjo. É uma mensagem do mais terrível teor. Não se encontra em toda a Bíblia mais severa ameaça da ira divina. O pecado contra o qual ela adverte deve ser horrível e tão claramente definido que todos os que quiserem possam compreendê-lo e saibam, assim, como evitar os juízos denunciados contra ele. Deve notar-se que estas três mensagens são cumulativas, isto é, não cessa uma
quando é apresentada a outra. De maneira que durante certo tempo a primeira mensagem foi a única a ser apresentada. Veio depois a segunda, que não fez cessar a primeira. A partir de então, houve duas mensagens. Foram então seguidas pela terceira, não para as substituir, mas apenas para se unir a elas, de sorte que agora temos 3 mensagens que se proclamam simultaneamente, ou antes, uma tríplice mensagem, abarcando todas as verdades das 3. Porém, a última, sem dúvida, é a proclamação culminante. Até que a obra esteja concluída, nunca deixará de ser verdade que veio a hora do juízo de Deus, nem que Babilônia caiu. Continua sendo necessário proclamar estes fatos em relação com as verdades apresentadas pela terceira mensagem. Deve notar-se também a ligação lógica que existe entre as próprias mensagens. Tomando nossa posição logo antes de ser introduzida a primeira mensagem, vemos o mundo religioso protestante em triste necessidade de reforma. Divisões e confusão reinavam entre as igrejas. Estavam ainda ligadas a muitos erros e superstições papais. O poder do Evangelho estava minimizado em suas mãos. Para corrigir estes males, foi apresentada a doutrina da segunda vinda do Cristo e proclamada com poder. Deviam tê-la recebido e teriam sido estimulados para uma nova vida. Pois, como ficou claro em nossa dissertação, não foi a vinda do Cristo pessoalmente, mas a chegada do Espírito da Verdade, a entrada no mundo do Paráclito prometido pelo próprio Jesus, ou seja, essa pleiade de espíritos iluminados que vem ao mundo relembrar as palavras do Cristo e ensinar aquilo que ele não pôde ensinar quando esteve pessoalmente entre os homens. Era isso que os cristãos dessa época, século XIX, deviam ter entendido e aceitado. Em vez disso, rejeitaram-na e sofreram espiritualmente as consequências. Seguiu-se então a segunda mensagem, anunciando o resultado daquela rejeição e declarando o que era não só um fato em si, como também um veredito judicial de Deus sobre as igrejas por sua rebelião a este respeito, a saber, que Deus os havia abandonado e eles tinham sofrido uma queda moral. O que se segue? Está preparado o caminho para um movimento ainda mais retrógrado, para uma apostasia mais ampla e para males ainda maiores. Agora, outra proclamação é enviada, anunciando em tons solenes, como a dizer: vocês rejeitaram a primeira mensagem e experimentaram uma queda moral. Se continuarem a rejeitar a verdade e a desprezar as advertências enviadas, esgotarão os últimos recursos da graça de Deus e, finalmente, experimentarão uma destruição literal para a qual não haverá remédio. Esta é a ameaça mais severa que Deus podia fazer nesta vida, e é a última. Poucos lhe prestam atenção, mas não vocês, né? Bom, amanhã nós daremos continuidade a este assunto. Um fraternal abraço e até lá.